Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Roberto. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva. Ative também o sino de notificações e dê aquele like. Pois é, hoje eu venho falar aqui a respeito de Deus ama o pecador, mas não ama o seu pecado. Pois é verdade, Deus ama o pecador. Deus ama as pessoas que pecam. Ele não ama o pecado que a pessoa comete. E a maioria das vezes, eu acho que quase todas as vezes, Deus está querendo nos mostrar a verdade. Mas nós, por ignorância, por arrogância, por ser desobediente, nós não queremos enxergar a verdade. E é por isso que nós sofremos. Quanto mais antes a gente enxergar essa verdade, mais rápido a gente para de sofrer. Deus está o tempo todo nos mostrando a verdade, mas a gente vira a cara, vira o rosto para lá, tapa os olhos, tapa os ouvidos, tapa a mente e não quer enxergar. Está na nossa frente a verdade e a gente não quer enxergar. Para isso eu quero contar aqui uma experiência minha que eu acredito que vai servir para muitas pessoas que estão sofrendo. E muitas delas, assim como eu, muitas vezes no passado, apontei a Deus, apontei as pessoas por conta dos meus sofrimentos, sempre jogando a culpa nos outros, em Deus principalmente. Sempre eu achava que Deus não me amava, que Deus não queria meu bem. E lá na Bíblia, se você for conferir, Deus, ele ama o pecador. E se você está sofrendo, com certeza Deus te ama. É o sofrimento que vai te fazer enxergar. Você está sofrendo porque você não está querendo aceitar a verdade. Assim como eu, durante muito tempo, não aceitei a verdade. E hoje, aos poucos, eu estou sendo mais humilde. Porque até então nunca fui humilde, uma pessoa humilde, aceitar as pessoas como elas são, aceitar o mundo como ele é, perdoar as pessoas, me perdoar. Bom, então vamos lá, eu quero contar aqui uma experiência que eu já passei muito maior atrás e venho passando ainda. E por conta disso eu estou enxergando cada vez mais a verdade e o sofrimento está sendo mais fácil para mim de lidar. Bom, como é sabido para muitas pessoas que conhecem meu canal, conhecem a minha história, eu venho aí de uma família disfuncional, né, e com problema de álcool e droga, e muita dificuldade de se expressar. Desde pequeno tive muita dificuldade para me expressar, pôr os meus sentimentos para fora. E depois de um tempo eu acabei sendo até diagnosticado como esquizofrênico, depois passei a usar droga. E eu vivia só na ilusão, eu vivia querendo agradar as pessoas, eu não conseguia enxergar a verdade, eu sofria, mas eu estava tapado, cego, estava fechado os olhos, fechado os ouvidos. Bom, mas vamos lá. Há um mês, 2 meses atrás, eu precisei internar meu irmão. E ele também tem problema com esquizofrenia, problema com drogas, e chegou no limite. Ele ficou aqui, ele é aposentado e ele ficou aqui, gastando o dinheiro dele com droga e foi, e foi movimentando, foi tendo um movimento, um alvoroço de drogados na porta da minha casa, traficante, e aquilo estava me incomodando, me tirando a paz. E eu ficava olhando aquilo, né? Durante muito tempo eu vivia correndo atrás do meu irmão, querendo corrigi-lo. Embora eu também tinha quase a mesma atitude que ele, mas eu vivia sempre querendo corrigir ele. Tudo que eu ficava atrás, tratando ele como uma criança, e ele vivia perdido por aí, eu vivia correndo atrás, querendo saber do dinheiro, ele gastava o dinheiro, enfim, eu vivia sempre querendo corrigir, querendo controlar ele.
Mas isso durou muitos anos e aos poucos eu fui obrigado a aceitar isso. Em vez de eu querer corrigir ele, eu fui lutando para me corrigir. Embora eu ainda não esteja correto, mas hoje eu tenho mais força para me corrigir, em vez de querer corrigir o outro, e tenho mais força para ser humilde, ter a humildade de entender a fraqueza dele. A mesma fraqueza que eu sempre tive, eu não via isso, né? Eu via só ele como errado, como uma pessoa fraca, eu não via essa fraqueza em mim. Pois bem, então depois de muito tempo eu fui abaixando a minha bola, calando mais a boca, ficando mais em silêncio, me interferindo menos na vida dele, deixando ele à vontade. E foi, eu deixei chegar no limite, né? Que ele emagreceu, que ele ficou numa situação que não tinha mais jeito, precisou internar, inclusive judicialmente. Aí eu internei ele. Até nesse período, eu estava aí tranquilo, quer dizer, tranquilo entre aspas, eu não estava mais bebendo, não estava mais fumando tabaco, porque eu consegui ficar um tempão sem isso. Mas até então, quando chegou no limite, as minhas emoções estourou e eu não consegui mais me segurar. Aí voltei a beber de novo, voltei a fumar. E aí quando internou ele, eu fiquei durante todo esse período que ele ficou internado, às vezes bebendo, às vezes fumando e lutando até hoje com cigarro novamente, né? Porque há um tempo atrás eu consegui parar, fiquei aí anos parado, depois voltei, depois parei mais anos, é uma luta constante. Bom, mas enfim, e aí ele ficou internado. Bom, mas aí eu ficava só pensando, e quando ele vir, né? Quando ele voltar, o que é que a gente vai fazer? E aí ele veio, né? Ele veio e ele falando que não queria mais usar droga, falando que não queria mais gastar o dinheiro. Enfim, aí eu consegui pegar um pouco de dinheiro da curadora dele, comprei as coisas para ele, comprei as coisas para casa dele, coloquei lá, fui colocando, coloquei. E no primeiro dia ele já chegou e já foi correr atrás de droga. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? É que esse sofrimento todo que eu estou passando e que ele está passando é por conta da nossa desobediência, de não querer aceitar a verdade. Por que eu digo isso, não querer aceitar a verdade? Durante muito tempo da minha vida, eu vivia maquiando. Eu vivia fingindo ser aquilo que eu nunca fui, né? Uma pessoa agradável, querendo agradar todo mundo, ser legalzinho com todo mundo, ser bonzinho com todo mundo. Não sabia falar não, sempre falava sim. E então essa dor, esse sofrimento foi me ensinando a me comportar melhor. Em vez de eu ficar com raiva, com ódio das pessoas, eu fui aprendendo a me comportar melhor, né? A se libertar do ódio, da raiva, e fui entendendo o que Deus queria comigo, o que Deus quer comigo. E assim Ele quer com todos nós. Ele coloca o sofrimento vem na nossa vida, é para a gente se tornar um pouco mais humilde. Né? Se tornar humilde não significa ser trouxa, não significa ser bobo das pessoas, né? Não significa querer ficar agradando as pessoas. E, bom, aí meu irmão chegou e de repente ele começou a arrancar o chuveiro, começou a vender as coisas de novo. E diferente do passado, hoje eu fico quieto, eu vejo aquilo lá, não comento nada com ele. E às vezes ele vem falar comigo, eu quero largar, eu quero largar. E eu não falei isso para ele ainda. Mas é Deus, né? Eu entendi isso para mim e eu acredito que é para ele e para todos nós que somos pecadores. Se a gente está sofrendo, é porque a gente não está querendo aceitar a verdade como o mundo é, como as pessoas são e como nós somos de verdade. Eu vejo
que tem poucas pessoas de verdade, né? Porque a maioria do mundo é de mentira. A maioria das pessoas são de mentira. Mas não é porque elas são más, eu acredito, eu penso, não é porque elas são más, é porque elas não se encontraram ainda. Elas ainda vivem se maquiando, fingindo para a sociedade, porque às vezes não consegue se defender, então tem que se fingir. E para não maltratar alguém, para não xingar, ela fica falando coisas para agradar a outra, mesmo que vá contra a alma dela, vá contra os princípios dela, vá contra a essência dela, então ela age de uma forma que não queria ter agido. Então, por conta disso, eu fui entendendo que as pessoas são o que são e quem tem que mudar meu comportamento, quem tem que curar as emoções sou eu, né? Aprender a dizer não com mais firmeza, com mais segurança, sem ser hostil, sem ser reativo com as pessoas, né? E parar de querer agradar as pessoas. Porque as pessoas, quanto mais você age querendo agradar as pessoas, mais as pessoas percebem que você é uma pessoa fácil, né? Que você não tem controle de si. Então, quando você não tem controle de si, as pessoas te controlam. Elas fazem de você o que quiser. E se você não cura essas emoções em você, você começa a sentir ódio, raiva, rancor, né? E para tapar esse sentimento, essa patologia todo, né, essa mágoa dentro de você, você finge, você ri sem querer, ri sem vontade, fala coisas, faz coisas sem vontade, para não maltratar a outra pessoa, mas continua magoado, continua cheio de ódio. E às vezes por conta disso, aliás, por muitas vezes a gente acaba se drogando porque a droga, a bebida, ela maqueia, ela tapa esse sentimento nosso e a gente fica mais espontâneo. Mas é só um disfarce, porque no fundo, quando sai o efeito das drogas, da bebida, você volta a ser aquela pessoa de novo, rancorosa, e ri, né? Mas lá no fundo tá doendo, tá aquela dor, rindo com raiva, né? Não gosta de tal pessoa e age como se gostasse. Eu aprendi, né? Estou aprendendo, aliás, que tem pessoas que eu não topo, que eu percebo que as pessoas são aproveitadoras, e essas pessoas eu aprendi que eu devo mesmo agir de uma forma que ela perceba que eu não gosto mesmo dela, né? Uma vez que ela não goste de mim, eu já ajo também da mesma forma como não gosto dela, né? Não dou confiança. Então, o vídeo de hoje é esse, para você entender que Deus ama os pecadores, não os seus pecados. E por conta de a gente ser desobediente, não querer ver a verdade diante dos nossos olhos, é por isso que a gente sofre. Eu quero dizer assim, é, você vai lá, cai no buraco, né? E doeu. Só que você ignorou o fato de ter caído no buraco aquela vez e vai de novo e cai de novo, né? Ou seja, não só no fato de levar prejuízo, mas também às vezes de ofender ou maltratar alguém, ou falar demais, falar coisas que não devia, falar demais da sua vida, né? Falar do seu íntimo, abrir a sua vida como um livro para os outros. E a gente continua sempre nessa tecla, falando demais, reclamando demais com as pessoas, uma vez que as pessoas errada, não adianta nada a gente reclamar e falar para ela, ficar fofocando, falando mal da vida dos outros. Isso é pecado. E a gente às vezes não enxerga isso. É um pecado imenso a gente ficar falando mal da vida dos outros, né? Não importa se ela tem problema ou não tem, se ela é uma pessoa má, se ela está prejudicando alguém ou não, a gente não tem o direito de ficar falando mal. Até porque quando você fala mal de alguém, uma vez ou outra, ela pode ficar sabendo disso. Então, voa, as palavras voam e as pessoas ficam sabendo. Então, quanto mais em silêncio você ficar, melhor. Então, nesse sentido de pecado, inclusive, tá? Da gente
falar demais. E eu estou conseguindo adotar aí, ficar mais em silêncio, ouvir mais as pessoas, né? E perdoar mais as pessoas. E perdoar as pessoas, como já disse uma vez aqui, não significa que vai fazer bem para ela, vai fazer bem para você quando você perdoa as pessoas, porque quando você perdoa, você vai saber lidar com ela sem rancor, sem mágoa, né? Uma vez que você sabe que aquela pessoa é uma pessoa disfuncional, uma pessoa dissimulada, que está com má intenção, mas mesmo assim você sabe agir de uma forma correta, né, que coloque ela no lugar dela, que ela entenda que você não quer nenhuma relação com ela, que você não está afim de contato com ela, que você não está afim de vínculo. Então você coloca isso, você é mais claro, é isso, tá? Quando a gente vai enxergando a verdade, a gente vai aprendendo a se controlar melhor. E isso dói, se controlar não é uma coisa fácil. Como eu já disse aqui, se a gente não se controla, as pessoas controlam a gente. E quando as pessoas começam a controlar a gente e a gente não consegue se defender, a gente vai aguardando aí mágoas, ressentimento, ódio, rancor, e todos esses sentimentos vai nos adoecendo, enquanto as outras pessoas estão lá cuidando da vida dela, tá? Então Deus ama os pecadores, tá? E se você está aí sofrendo é porque Deus está falando alguma coisa para você. Você precisa mudar alguma coisa. Você precisa mudar o seu comportamento, mudar o seu sentimento, mudar a sua maneira de ver o mundo, buscar mais informação, buscar mais conhecimento e entender as pessoas como elas são. Aceitar elas como elas são. Não significa conviver, não significa se relacionar, não significa ter vínculo, não significa dar confiança para essas pessoas. Tá? Com o tempo, depois de tanto sofrimento, você vai flagrando quem é quem, o comportamento das pessoas, quem é de verdade e quem é de mentira. Uma vez que você vai se tornando de verdade, você flagra melhor a mentira. E uma vez flagrando a mentira, você consegue se desviar dela, não dar atenção, não dar confiança, fugir do mal. Assim como lá em Provérbio diz, né, que o sábio foge do mal e o simples, né, que é o tolo, que é o falto de entendimento, vai de encontro com o mal. Ok? Então, se foi relevante para você, se inscreva aí no canal e também dê aquele joinha. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!